aí, galerinha, falamos sobre esse momento, e esse momento chegou, a classificação dos fundos referente à Ambima. Recapitulando um pouquinho, antes disso, então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aí para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue de forma gratuita a cada vez mais pessoas. E vamos então relembrar sobre a classificação de fundos conforme a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela coloca os fundos de investimento. Ela os divide em fundos de renda fixa, fundos de ações ou fundos de renda variável, né? Fundos multimercados e fundos cambiais. Essa basicamente é a classificação que a CVM, através da CVM 555, ela divide os fundos para que haja uma melhor padronização em relação a eles. Óbvio, os fundos de renda fixa, eles têm 4 sufixos ali que a gente já viu: os fundos de renda fixa curto prazo, fundos de renda fixa simples, fundos de renda fixa referenciados e fundos de renda fixa da dívida externa. São os 4 sufixos que existem dentro da mesma classificação da CVM 555. Mas a Ambima, para ajudar a melhorar ainda mais a comparação entre os fundos, ela também traz uma divisão desses fundos, uma classificação, porque um fundo de ações, por mais que seja um fundo de ações, ele pode ter estratégias diferentes e essa estratégia pode trazer maior ou menor risco aí para os integrantes, para os investidores, e automaticamente eu preciso entender que algumas regras, alguns modelos, eles são diferentes, a classificação é diferente de acordo com algumas regras, com algumas estratégias que os gestores podem utilizar nesse tipo de fundo. E automaticamente por isso que a Ambima, ela traz então algumas regras além daquilo que a CVM lá na sua instrução CVM 555, que é para trazer uma autorregulação para o mercado. E lembra, quando a gente está falando de banana, comparar com banana, e aí os mesmos tipos de banana, banana prata comparado com banana prata, banana caturra com banana caturra, e assim por diante. Isso facilita muito, e quando nós falamos nisso, então a Ambima tem a ideia de padronizar, de dar mais transparência ao mercado, que são aquelas regras que a gente vê lá atrás quando a gente estuda a Ambima e os objetivos para quais foram criados a Ambima. Ele coloca aí a classe de ativos, então muito semelhante àquilo que nós já temos lá da CVM 555 no nível 1. No nível 2, o tipo de gestão que esse tipo de fundo vai ter. Esse fundo vai ter uma gestão ativa, uma gestão passiva. Lembrando, um fundo multimercado, ele pode ter então gestão ativa ou gestão passiva. E aí eu preciso comparar fundos de mesmo tipo de gestão. Qual que é a estratégia desse fundo? É um fundo soberano, que investe também em títulos, somente em títulos públicos federais, principalmente, que seria a estratégia, o nível 3, é um fundo de ações que olha para dividendos ou olha para crescimento dessa empresa. Tudo isso vai estar contemplado, então, dentro da classificação Ambima de fundos de investimento, que nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. E aqui, essa tabelinha aí é muito importante aí que você grave ela. Não tem muito método aí para que você decore, não é tão fácil aí de você destrinchar isso aí quando você está na prova, então tem que realmente olhar essas ideias. Nível 1 é a classe de ativo, renda fixa e todos os seus sufixos, se é um fundo de ações, se é um fundo multimercado ou se é um fundo cambial. Nesse nível 1, a classe de ativos, ele pega muito a ideia ali da CVM, a classificação CVM. No nível 2, nós estamos olhando aí para autorregulação, e a autorregulação nós não falamos mais de CVM, falamos de Ambima, e aí é o tipo de gestão e risco. Por exemplo, qual é o indexador utilizado nessa renda fixa? É um fundo ativo ou é um fundo passivo? É um fundo que investe no exterior? Tudo isso vai estar dentro do nível 2. E no nível 3 é a estratégia do gestor de cada um desses fundos para conseguir alcançar o objetivo. E aqui nós dividimos isso um pouquinho mais, só para que você entenda aí isso de forma bem detalhada. Renda fixa, ele pode ser renda fixa simples, ele pode ser indexado, pode ser de baixa duração, média duração, alta duração, livre duração, ou ainda ele pode ser aí de investimentos no exterior, olhando aí somente para nível 1. Quando nós olhamos então para nível 2, quando nós olhamos aqui para nível 3, é a estratégia desse tipo de fundo. Então, um fundo de renda fixa, ele pode ser simples e pode ser renda fixa simples.
ele pode ser simples e pode ser soberano, ele pode ter um grau de investimento, crédito livre e assim por diante. Então, sempre olhando nível 1 é a regulação, nível 2 e 3, autorregulação, que aí é muito mais voltado para a classificação Ambima, aonde nós olhamos aqui o tipo de gestão no nível 2 e no nível 3 a estratégia. Um fundo de ações, o tipo de gestão é indexado, é ativo, é investimento no exterior e cada um deles terá então a sua subdivisão no nível 3. O fundo ativo ele pode ser um fundo de valor, de crescimento, de dividendos. Então lembrando, nós falamos de um índice de um fundo de ações que ele é ativo, ou seja, ele quer superar um benchmark. Ele pode ser de valor ou ele pode ser de crescimento. O crescimento é comprar empresas, normalmente empresas com um crescimento menor, certo? As small caps, por exemplo, e a ideia é que essas empresas que foram compradas aumentem, multipliquem o seu valor e aí sim eu ganho na valorização dessas empresas. Ele pode ser somente olhando aí para dividendos, né? São empresas que já são muito grandes, que elas não vão mais dobrar de valor, mas que elas pagam um bom valor em dividendos. E aí esse fundo ele vai investir, ele vai ter uma estratégia de ação voltada a esse tipo de empresa. Eu posso olhar para a sustentabilidade ou para a governança dessas empresas, eu posso olhar para setores ou pode ser um fundo ativo livre também. E aí a importância de sempre comparar então nível 2 e nível 3, onde nível 2, voltando aqui ao slide anterior para você gravar isso, é o tipo de gestão e o nível 3 é a estratégia que o gestor vai utilizar. Tipo de gestão, um exemplo, a gestão ativa e a estratégia para alcançar esse objetivo. No fundo multimercado nós temos a mesma ideia, certo? O tipo de ativo, a forma como ele vai ser gerido e a estratégia para alcançar o objetivo. E aqui não tem muita regra, inclusive eu não vou falar sobre todos os tópicos, dá um print ou pesquisa essa tabela aí ali na internet, se você não achou, solicita para nós aqui que a gente encaminha isso também, até mesmo através dos nossos grupos de WhatsApp, se assim você preferir, e aí você tem que gravar realmente as estratégias e não tem muito macete aqui. O principal macete, foque nesse slide aqui, onde o primeiro é a classe de ativos, que ele vai lembrar muito aí da classificação CVM dos fundos de investimento, e o nível 2 e 3 é muito mais autorregulação, que é o principal que é perguntado sobre a classificação de fundos de investimento Ambima. Nível 2, qual é o tipo de gestão? E aí pensa, investimento no exterior, os índices, os indexadores que são utilizados, ou se ele é ativo ou passivo. E no nível 3, sempre a estratégia que será utilizada para alcançar esse objetivo. Continuamos aí na próxima aula para a gente finalizar então a parte de fundos de investimento e aí sim você está preparado em mais esse módulo para ir adiante e garantir a sua certificação CPA 20. Até a próxima aula. Tchau, tchau.